Olá, chamo-me Amadeu Eduardo Chiane e sou formado e licenciado pelo SCTEM no curso de Direito. Atualmente sou advogado estagiário pela PTA Advogados e também faço trabalhos como marketing. Sou CEO da Puana Chiane, como um dos colaboradores também, e sou colaborador da Sengual e também sou o padrinho do Colégio Futuro Promissor, que é o COFUPRO, e padrinho de eventos da Junica. Tenho 23 anos de idade. É uma honra estar aqui como um dos convidados do Construindo Biografia de Sucesso. Eu parto do princípio que às vezes nós, ao andar do tempo, vamos nos conhecendo, vamos criando aquele que é o nicho ou aquilo que nós pretendemos fazer. A princípio, quando eu saí da secundária para o ensino superior, lá onde eu ia me inscrever para poder fazer a faculdade, tinha a opção de escolher 2 cursos. Então eu escolhi Direito e Gestão de Marketing. Sucede que na área de Gestão de Marketing já não haviam vagas. As vagas já haviam esgotado. Então depois disso eu acabei fazendo Direito. Então, quando o tempo foi andando, eu fui descobrindo que não só tenho vocação para fazer Direito, tenho vocação também para marketing, para publicidade. Isso também aumentou minha paixão porque em 2019, com a inauguração do COFUPRO, que é o colégio em que eu sou padrinho hoje, e sou um dos colaboradores, então fui fazendo aquela que é a publicidade, fui fazendo aquela que é a divulgação da mesma instituição. Então isso foi aumentando aquele meu desejo, aquele amor pelo marketing. Então acabei conciliando as duas coisas, o marketing e o direito. O direito para quê? O direito para poder saber como fazer os contratos, para poder assinar ou para poder interagir com as certas pessoas ou certas organizações. E o marketing para quê? Para poder lançar aquela que é a minha empresa, lançar aqueles que são as minhas empresas. Então eu acabei aprendendo as duas coisas. Então o que mais me move nisso tudo é o desafio de cada dia querer aprender. E dizer que este não é o início, agora já sou licenciado em Direito, mas pretendo futuramente abraçar também a área de marketing para aumentar mais conhecimento daquilo que eu já tenho como conhecimento. Ok, a veia do empreendedorismo parte da família. Isso por quê? Porque antigamente os meus pais não tinham lá condições para poder arcar com as condições da escola ou com as responsabilidades da escola. Então eles acabaram partindo mais para o empreendedorismo. Por conta das condições, por conta do tempo também não era fácil, mas não porque eles não estudaram, eles seguiram até 12ª classe, mas não conseguindo prosseguindo para aquela que é a universidade. Então, quando fui crescendo, eu fui bebendo aquele que é o empreendedorismo, porque na minha casa só existem empreendedores. Então, a minha família é mais de empreendedores, todos os meus familiares são empreendedores. Eles têm lá o seu negócio, o seu business. Então, eu fui bebendo aquela que é a sabedoria do empreendedorismo desde o partindo de casa. Isso por quê? Porque quando eu fiz o meu ensino secundário, eu já fazia lá algumas coisas para poder custear aqueles são os meus desejos ou para poder comprar aquela coisa que o papai não conseguia, como pode dizer, me dar um certo valor, porque ele me dava um certo valor para poder arcar coisas da escola, mas aqueles são meus caprichos eu que tinha que ver. Então quando entrei já na secundária, eu acabava ali fazendo algumas coisas, acabava vendo alguns amigos ali com sapatilhas, eu já conhecia os sítios onde vendiam aquelas sapatilhas a baixo preço. Então o que eu fazia? Eu já acordava cedo para poder ir para a cidade, comprar, mesmo sabendo que não sei quem vai comprar ou se vai dar certo, eu já arriscava fazer isso. Então a veia do empreendedorismo vem a partir de casa, porque desde pequeno eu já ia bebendo o que é empreender. Quanto aos princípios, uma das coisas que meu pai sempre diz, os meus familiares sempre dizem, é humildade. Uma das primeiras coisas, tu tens que ser humilde. Para tu fazeres um negócio, tu tens que ser humilde primeiramente e saber que a responsabilidade também vem dentro dessa humildade. E do que vale tu teres tanto produto se tu só tens quantidade e não qualidade. Então com isso eu quero dizer, é mais essencial ter qualidade e não quantidade. Então tens que ser humilde,
ser responsável e também saber ouvir e para poder aprender. Então, esses que são os princípios que eu levo até hoje: a humildade, a assiduidade e a transparência. A transparência também é uma coisa muito boa, então nós temos que ser sempre transparentes naquilo que nós fazemos. Eu não vou te mentir, uma das coisas que eu posso te dizer, eu sou odiado de uma parte e sou gostado de uma outra parte. Porque não sei se é um problema que eu tenho, mas eu tenho uma veia que circula muito rápido, meu sangue circula. Eu sou mesmo do empreendedorismo, eu gosto mesmo de viver essa área do empreendedorismo, apesar de não ser fácil. Então, para eu fazer a seleção, é uma coisa basicamente fácil. Quando eu estava a fazer o meu ensino secundário, eu estava na secundária, eu tinha vários amigos. Mas isso para quê? Com o andar do tempo, eu fui percebendo o que é bom e o que não é bom. Porque desde aquele momento tempo que eu estive na secundária, eu pude ali escolher aquilo que era boa informação, aquilo que não era boa informação. Porque eu não era melhor aluno, não posso mentir, eu não era melhor aluno. Mas era um aluno que queria sempre aprender mais e saber mais das coisas. Então, a minha forma de escolher aqueles são os meus amigos é através do que a pessoa tem para comigo. Porque eu sou mais de escolher através da informação que tu tens. Se é uma boa informação, vamos prosseguir juntos. Então é complicado hoje em dia eu dizer que ainda permaneço com os mesmos amigos. Não, porque os objetivos não são os mesmos. Então acabou já as coisas desviando, outros querem isso e o meu objetivo é um só. Então, e também o fato de eu não perder noites. Então isso é uma das coisas que me faz com que eu não tenha muitos amigos. Só para perceber, meus amigos são meus familiares. Então é basicamente... Exatamente, perder noite em festas, esse tipo de coisa. Não porque julgo quem perca a noite, há quem tem seu tipo de objetivo. Eu, por exemplo, meu objetivo não é eu perder noite. Eu prefiro dizer o seguinte, nem prefiro, porque sempre dizem, o tempo não se recupera. O tempo é uma coisa que não se recupera, então é mais valioso tu estares a ganhar o tempo do que o tempo te ganhar. Porque a vida tem fases, dos 17 até os 22 ou 23, tu tens que saber que é a fase do quê? Aliás, dos 18 até os 23 é a fase de tu como pessoa te formares. Então, dos 23 aos 25 é uma fase do mestrado. Dos 25 em diante até os 29 é a fase do doutoramento. Então, se tu passas esse tempo sem fazer esse tipo de coisa, ou sem empreender, ou sem fazer algo, então o tempo se foi, o tempo não se recupera. Eu ainda nem alcancei a metade daquilo que eu quero. Porque é tanta coisa. Uma das coisas que eu mais gosto, ou que eu gostaria de alcançar, é de ajudar o próximo. Eu gostaria muito de ajudar o próximo, mas isso de que forma? De uma forma sigilosa. De uma forma que eu ajude e que amanhã a pessoa não venha e diga, Amadeu que me ajudou, não. A maioria das pessoas que eu ajudo, eu não estou preocupado com engajamento ou com ganhar algo. Eu sempre digo às pessoas, não precisa gabar, não precisa mencionar o meu nome. Eu apenas quero te ver a progredir. Então, um dos meus maiores objetivos, um dos meus maiores sonhos é ver todo mundo que está ao redor de mim, daqueles que colhem do que eu falo e daqueles que acabam me dando uma certa informação que possam progredir. Eu quero te ver amanhã a passagem de uma Ferrari, eu também passar de uma Ferrari. Então aí estaremos basicamente na mesma posição. Porque quando não estamos na mesma posição, às vezes você que cria aquele ódio dentro de ti. Porque por que Amadeu? Por que não eu? Então um dos meus maiores sonhos é ver aqueles que me rodeiam a estar bem. Então não poderá falar do outro sonho, mas sem eu primeiro passar deste sonho, deste objetivo, é complicado eu poder progredir. Quanto a essa questão, eu acho que a maioria das pessoas diriam, o Estado, o país não ajuda. Mas o país ajuda, porque a oportunidade quem cria és tu. Então não vamos nos basear no país, porque já estamos neste país. Hoje eu tenho 23 anos, já estou a viver aqui nesse país há 23 anos. Então nós já criamos as próprias oportunidades. Quanto aos obstáculos, os obstáculos são muitos. Porque a cada dia que passa, lança-se uma nova lei, lança-se uma nova coisa. Então os obstáculos como empreendedor não é fácil, porque a cada dia é um novo desafio. Então o meu maior medo é de eu amanhã não poder estar aqui. É de eu amanhã não poder estar aqui em vida. Então esse que é o meu maior medo.
Então, quanto aos obstáculos, isso é uma coisa que eu vivo com ele diariamente. Então, é uma coisa que eu posso dizer que o obstáculo é mesmo perder a vida. Para mim é perder a vida. O medo é perder a vida. Quanto ao assunto de escola, o que acontece? A escola é vista de duas perspectivas. Perdão, há quem vê a escola como se não fosse uma boa coisa. Há quem vê a escola como se fosse uma boa coisa. Mas a escola amplia aquele que eu dou conhecimento, amplia a tua visão, a forma de tu veres. O objetivo é tu saberes, hoje encarregado de saber em que escola investir. Então isso depende mais de como investir na escola. A escola é importante sim, mas a escola hoje em dia eles são mais focados com a teoria e menos prática. A escola abre a visão. A minha visão que eu tinha na primária foi diferente da secundária. E da secundária foi muito diferente da faculdade. Porque a faculdade é uma academia que estrutura a tua mente. Tu lá vês certas pessoas, acabas tendo network com alguns docentes e acabas escolhendo aquelas que são as amizades. Então a escola em si é importante. Agora tudo depende de ti. Porque aí já os encarregados acabam investindo na nossa educação. Agora tudo depende de ti. Uma das coisas que meu pai sempre diz: isso não é para mim, isso é para ti. Então, do que vale ele estar a investir e ele estar preocupado em ele mudar algo se eu é que estou no game? Então, o game, o joystick é que está comigo, eu que comando. Então, a escola abre a visão do jovem. Só que o que eu gostaria é que a escola tivesse mais prática do que teoria. Porque do conhecimento que eu tenho hoje, algumas das coisas eu fui capturando na escola, conversando. Então, outras coisas eu fui, andando do tempo, aperfeiçoando consoante a vida, porque a vida ensina. Então, eu tive que aprender cedo. E temos que saber que tudo na vida são fases. Um dos conhecimentos que eu mesmo queria saber há um tempo atrás é conhecimento do anúncio. Conhecer mais o Facebook, porque antigamente nós só conhecíamos mais o Facebook através de postar fotos, postar vídeos, mas nós não sabíamos que aquela ferramenta é uma ferramenta muito importante. Se lá atrás, na secundária, eu tivesse conhecimento do que é um anúncio, de como fazer um anúncio, eu acho que aquele meu negócio de vender sapatilhas, vender ali coisas para os meus amigos, eu teria crescido mais, eu teria evoluído mais naquele que era o meu negócio a par. Então eu gostaria mesmo, se eu tivesse lá atrás, se eu tivesse conhecido o poder do anúncio ou o poder de um celular, eu acho que as coisas terão mudado muito, mas eu não me arrependo. Por isso que eu disse, tudo na vida são fases. Então é basicamente isso. E quando a sair da secundária para a faculdade, um dos coisas que eu dou: escolham o curso certo. Não escolham porque o seu pai está a escolher, ou porque o teu tio é advogado, ou porque o teu tio é contabilista, ou porque o teu tio é engenheiro. Não. Escolha aquilo que tu sentes que é para ti. E vai pesquisando no YouTube, ou vai falando com pessoas que já são formadas nessa área. Porque o tempo não se ganha, o tempo se perde, não se recupera o tempo. Então, quando tu entras na faculdade, enquanto não é aquilo que tu querias, já estás no segundo, terceiro ano, só vais ter um tempo gastado. E para poder voltar a recuperar aquele tempo, não se recupera, porque o tempo também é meio curto. Então, a pessoa tem que saber escolher aquilo que a pessoa quer, aquilo que a pessoa sente que quer escolher. E quanto ao empreender, a estudar, é só dar um plano aos pais, primeiramente a transparência, para poderem te acolher e para poderem te abençoar no teu negócio, que tudo vai dar certo. Uma das primeiras coisas que eu diria para quem quer começar a empreender uma das primeiras coisas é: faça hoje, não amanhã. Deixa de procrastinar. E não pense que empreender é ter uma empresa ou ter um sítio físico para poder alugar e colocar lá os teus produtos. Não. Com isto aqui, com este celular e com este aqui, ou mesmo com um celular, tu podes empreender. Para começar a empreender, tu não precisas de muita coisa e nem precisas às vezes de valor, porque hoje em dia tem muita forma de empreender. Eu, por exemplo, comecei a empreender com coisas que eu nem tinha. Por vezes, meu irmão vendia algo também no tempo de faculdade. Meu irmão vendia algo, eu levava aquele mesmo produto, eu levava, tirava foto com o telefone da minha mãe, porque eu não tinha um telefone com qualidade. Então eu tirava foto com o telefone da minha mãe e colocava no Facebook. Ou colocava aí para as pessoas poderem ver.
Isso aí em 2019, 2020, comecei a fazer esse tipo de coisa. Então eu já fazia o quê? Já fazia esse tipo de coisa. Então a pessoa tem que começar hoje, não começa amanhã. E não pense que começar a empreender é ter uma loja ou alugar um sítio, não. Online. As coisas hoje em dia estão mais facilitadas. Tem YouTube que tu pode aprender. Tu não precisa dizer, não, eu primeiro preciso aprender vários cursos de como empreender, estás a mentir. Empreender é na prática. Se tu queres empreender, empreende na prática. Então, para tu poderes começar, comece hoje. Leva um produto do teu amigo, tira foto, coloca ali teu preço e faz acontecer. Faz uns biscados na zona, começa a ter isso. Então, isso de escutar coisas de motivador, de motivação, isso aí não vai te levar a nada nenhum. Isso só vai aumentar o quê? A tua procrastinação. Porque eles dizem, você tem que ter um certo valor para poder começar. Não precisa ter certo valor. Eu não comecei com nenhum valor, mas comecei com um celular. Já tirava foto, as pessoas gostavam do produto e eu entregar assim mesmo. Com aquele valor que me davam de chapa para ir para a escola, eu levava, subia a chapa, ia entregar o produto e voltava, ia para a escola. Às vezes, pá, vou caminhar, às vezes eu ia nem saía o negócio. Então, se tu queres empreender, tu queres começar, tens que saber que esse ramo não é um ramo fácil. A cada dia é um dia de aprendizagem. Hoje tu pode estar em cima, mas amanhã pode estar embaixo. Mas qual é o maior valor? É que tu és próprio dono da tua própria coisa. Então esse é que é o valor. Então esse é que é o caminho. Eu preferi seguir mais o caminho de eu ser o dono da minha própria coisa. Então é basicamente isso. Depois trabalhar com várias empresas assim, que eles querem aquele que é o meu conhecimento, eu também quero beber do que é conhecimento deles. Exatamente, então a dica é essa, pô, pessoal. Ok? Uma das coisas que eu mais faço, parece loucura, mas uma das coisas que eu mais faço, eu gosto de escrever e-mail para mim mesmo. E-mail do futuro, eu escrevo e-mail, eu tenho um e-mail aqui no meu celular, que eu escrevi, dizer, daqui a 10 anos eu estarei assim. E eu daqui a 10 anos eu devo ver esse e-mail. Então lá atrás eu também escrevi um e-mail a dizer que este ano eu estarei assim assim. Então uma das coisas que mais me motiva, que eu, meu sonho, né, que eu mais quero trabalho para tal, é um dia minha marca estar no outdoor da cidade de Maputo. Ou nos outdoors. Tu passares e veres ali outdoor com a Anaxiai, tu veres ali com o Fupro, tu veres ali Senguar, ou tu veres ali uma outra marca que eu trabalho com ela, ou que seja a minha marca. Então esse é um dos meus maiores conselhos que eu digo. Um dia eu vou conseguir estar num outdoor daqui da cidade de Maputo e ser reconhecido a nível internacional. Porque esse é que é o meu objetivo. Porque as minhas empresas são empresas online, não são empresas físicas. Eu vou mais pela globalização. Do que vale eu ter uma empresa física, uma estrutura, eu gastar com aluguel, com aquele mesmo valor eu poderia levar e investir no anúncio. Só com anúncio eu já fiz muitas vendas. Só com anúncio. E mesmo com orgânico. Isso para quê? Para também defender aquela parte que não precisas começar com dinheiro. Hoje em dia tu fazes uma foto bonita de algo, postas no Facebook, no Marketplace, tu postas no orgânico, a pessoa vai lá e gosta. E uma das coisas que as pessoas gostam não é o preço completo, ou aquele preço exato. Então a pessoa quer fazer, está vendendo celular a 16 mil, não escreve a 16 mil. Escreve a 15.999. Aquele medical faz diferença no cliente. O mais que compra, mas faz muita diferença no cliente. Então tem que saber fazer isso. Então um dos meus maiores conselhos para mim mesmo é um dia eu estarei no outdoor e que eu possa continuar assim, que a minha humildade possa aumentar e a responsabilidade também. Meus clientes são meus familiares. Digo familiares porque eu não trato o cliente como cliente, eu trato o cliente como meu familiar. Clientes são meus familiares, porque se os meus clientes me respeitam, eu também lhes respeito. Tem aquilo das vezes eu ter que dar alguém para ir entregar, eles negam, acabam dizendo, não, é o que nós queremos o Amadeu. Porque eu tinha aquela que é humildade. Eu não me coloco que é a minha empresa, não. Eu às vezes eu digo, não é minha empresa, é empresa de chefe. Então eu tenho esse tipo de coisa, eu não gosto de me colocar ali ou me gabar. Então é uma das coisas que eu sempre faço, esse tipo de coisa. O conselho que eu sempre me dou é esse. Aumentar a responsabilidade, aumentar meus sonhos e é basicamente isso. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui, tempo de conversa. O tempo para poder levar 1 hora, 2 horas, mas as coisas são muitas mesmo para poder falar. Acho que nesse curto tempo deu para falar e dar conselho a algumas pessoas. As pessoas vão acatar aquilo que é bom,
E aquilo que não é bom, eu espero que aí nos comentários possam escrever, possam me dar também conselhos. Então sigam aí a Ativa, sigam a Puana Xian, a Cofubro, a Junica e sigam também as minhas páginas, Amadeu Eduardo Xian. E um conselho também que eu tenho para a malta jovem: não deixam de seguir aqueles são os vossos sonhos e façam acontecer hoje, não façam acontecer amanhã, porque o tempo não espera ninguém. E muito obrigado mais uma vez por isso. Eu sou Amadeu Eduardo Chiane e cá estou. Obrigado.